TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Eu não sei porque cheguei, mas sei tudo quanto fiz. Maltratei, fui maltratado. Não fui bom, não fui feliz. Não fiz tudo quanto falam, não sou o que o povo diz. Sérgio, aos 28 de julho eu passei para o outro lado. Foi do ano 38, dizem que fui baleado. E falam noutra versão que eu fui envenenado. Sergipe, Fazenda Angico, meus crimes se terminaram. O criminoso era eu e os santinhos me mataram. O lampião se apagou e outros lampiões ficaram. O cangaço continua de gravata e jaquetão, sem usar chapéu de couro, sem bacamarte na mão. E matando muito mais, tá sobrando o lampião. Essa poesia é de Venâncio e Aparício Nascimento, música que Luiz Gonzaga gravou, intitulada Lampião Falou. Olá, telespectadores da sua TV Fortaleza. A nossa abertura de hoje falando sobre Lampião é porque hoje nós teremos aqui no programa Cordel e Viola o movimento Cariri Cangaço. Olá, Severo. Satisfação aos nossos queridos telespectadores da TV Fortaleza. Paulo, que felicidade estar aqui com você, hein? E nada mais interessante, mais justo que começar justamente com esse mito, né? Na verdade, os telespectadores ouviram, né, essa poesia que eterniza a figura de um dos nordestinos, Paulo. Não sei se você sabe, os espectadores também, um dos nordestinos mais biografados do planeta. Virgulino Ferreira da Silva, o cangaceiro Lampião, e que nós vamos hoje no nosso querido programa aqui falar um pouco sobre ele, sobre esse grande personagem e também sobre o grande evento que vai haver em Fortaleza, na nossa querida capital, lá em Carina, dos dias 26 a 29 de abril, agora essa semana, e você vai saber de tudo hoje aqui no nosso programa querido com o nosso querido poeta Paulo. Olá, Derbal. Prazer estar aqui no seu programa, um programa ligado com a nossa terra, com a nossa cultura, e para a gente sempre é muito gratificante quando participamos de programas preocupados com as nossas raízes, né? Que bom. Severo, o que é o Cariri Cangaço? Paulo, o Cariri Cangaço é um grande fórum de debates. Ele nasceu há 9 anos atrás na região do Cariri, e daí o nome, né? A região do Cariri acabou sendo o patrono do nosso evento, e cangaço porque, num primeiro momento, nós estávamos voltando o nosso olhar apenas para o cangaço. Entretanto, esse movimento cresceu, Paulo, queridos telespectadores, e tomou uma dimensão bem interessante. Começamos em um estado, que é o nosso Ceará, e hoje estamos presentes em 5 estados da federação. Por exemplo, o Cariri Cangaço Fortaleza é a 20ª edição, e um evento que hoje aprofunda o estudo da temática cangaço, messianismo, religiosidade, coronelismo. E aí, a capilaridade fantástica das tradições nordestinas não poderia deixar que a gente falasse na culinária, no cordel, na xilogravura, na cantoria, né? Na sanfona. Na sanfona, né? Então, o Cariri Cangaço é esse maravilhoso caçoar de cultura nordestina. E reúne, para os amigos da TV Fortaleza terem uma ideia, alguns dos mais destacados pesquisadores e escritores de todo o Brasil dessas temáticas. E eles estarão aqui em Fortaleza, justamente no Cariri Cangaço Fortaleza. Ô Severo, pelo que nós estamos vendo aqui, 9 anos aí de Cariri Cangaço, já com todas essas edições. Então isso significa que o Cariri Cangaço se reúne mais de uma vez por ano, né? Com certeza, Paulo. Inicialmente, haviam edições anuais. Com a grande consolidação desse sentimento nordestino, isso não é mérito do Cariri Cangaço, é mérito dessa cultura magnânima do nosso sertão, foi necessário que tivéssemos mais de uma edição por ano. Por exemplo, os nossos eventos são itinerantes. Como falei no início, Paulo, vários estados já acolhem o Cariri Cangaço. Então, por exemplo, esse ano teremos em Fortaleza agora, de 26 a 29 de abril, você é nosso convidado, mas teremos em junho, em Sergipe, na cidade de Poço Redondo, onde Lampião foi morto, do dia 12 a 15 de junho, em Poço Redondo, e em outubro vamos celebrar
o Aderbal, nosso companheiro, nosso diretor, celebrar o grande Ariano Suassuna e a Pedra do Reino, lá em São José do Belmonte. Então, são eventos sistematicamente preparados para resgatar não, porque isso está na nossa alma, mas para construir e consolidar ainda mais essa forte cultura do sertão, Paulo. E bom, Aderbal, o que é que você espera desse evento? Olha, com certeza o que a gente está esperando são que os grandes nomes da pesquisa da cultura nordestina vão estar presentes, né? A gente vai ter aqui pessoas do Rio Grande do Sul até o Maranhão, vai ter representantes desses estados e os colegas escritores, os colegas cineastas, os colegas poetas, os músicos, né? Vão estar aqui presentes para a população em modo geral, né? Que são pessoas que têm interesse no tema, porque além do cangaço nós vamos estar falando também sobre o messianismo, sobre os coronéis, né? Então muita gente no Brasil tem interesse nesse tema, né? Como o Severo falou aqui no início, pouca gente sabe, mas Lampião é com certeza o latino-americano mais escrito. Até mais do que Che Guevara, né? Que muita gente pensa, do que Padre Cícero. Mas o cangaço, aquele da violência, aquele do coronelismo, ainda é muito presente, infelizmente, no nosso Brasil até hoje, né? E a gente, procurando entender um pouco o passado, é que a gente vai procurar melhorar o futuro, né? Vendo os erros que foram cometidos antigamente para que o nosso futuro seja um pouco melhor. Severo, aqui no Brasil, além de Lampião, quem mais foi considerado cangaceiro? Primeiro, Paulo, é importante que o telespectador compreenda a gênese da palavra cangaço, né? Cangaço vem de canga. Canga, e você, como um sertanejo da gota serena, sabe? É aquele apretexto, aquele instrumento que você bota no lombo do jumento, né? Do lombo do burro, muito usado pelos almocreves no passado para transportar mercadorias, né? Então, vem desse instrumento do sertão que é a canga do burro. Então, os cangaceiros comandavam apetrechados, Paulo, né? Porque eram homens que levavam, e o Aderbal sabe disso, mais de 30 quilos de equipamento sobre o seu corpo. Então, aquele conjunto de apretextos se assemelhavam à canga. Então, por isso, vem o nome cangaceiro. O nome cangaceiro também, Paulo, tem outra particularidade. Por quê? Porque ele se tornou grande a partir do mito de Lampião. Mas antes de Lampião, alguns bandoleiros também, com a mesma ou não, ou próximo da característica do banditismo rural, já faziam esse tipo de terror no sertão. Por exemplo, a gente vai lá para o século XVIII com o Cabeleira. Depois vamos ter Jesuíno Brilhante, Antônio Silvino. Quer dizer, foram, entre aspas, cangaceiros antes de Lampião, mas certamente o cangaço, no caráter que nós conhecemos, Paulo, Lampião... e que com certeza que se tornou mito, Lampião é o grande ícone, né? Na verdade, foram 20 anos vivendo da forma como viveu, né? Comandando praticamente o sertão do Nordeste inteiro. Então, antes de Lampião, houveram alguns, Lucas da Feira, né? Cabeleira, Antônio Silvino. Esse Lucas da Feira era da região negro, da Bahia, né? De região Juazeiro. da Bahia, exatamente. De Juazeiro não, de Feira de Santana. De Feira né? de Santana. Feira de Santana. Mas todos esses, Paulo, com características bem distintas do que nós acostumamos a conhecer como cangaço de Lampião. Certo. Aderbal, para você, Lampião foi injustiçado? Essa pergunta é uma pergunta bem capciosa, viu? Você responder as histórias que Lampião foi injustiçado, herói, bandido, essa história toda. Claro que Lampião, ele adentrou essa vida cangaceira devido a problemas que aconteceu entre ele e um vizinho dele, né? De uma certa forma, ele foi no início da vida dele como cangaceiro injustiçado, sim, né? Porque era questões de briga com o vizinho, aquela história de quem é parente de alguém mais poderoso, a família dele acabou sendo um pouco prejudicada em relação a isso, né? Isso ele foi. Mas uma coisa também que vale ressaltar é que depois que ele entrou para a vida no cangaço, então ele praticamente esqueceu o passado que aconteceu com ele e passou a viver como ele mesmo dizia, pelas armas, né? Ou seja, ele tinha a profissão, o cangaço como uma profissão, como ele mesmo chegou a dizer isso em entrevistas, né? Ele passou a ter o cangaço como profissão e passou a viver das armas. Pelas armas, ele não se considerava um bandido comum, né? Porque eles eram nômades, ele dizia que tomava pelas armas. Então, ele foi injustiçado no início, sim, né? Mas depois realmente ele virou um fora da lei
e, na minha opinião, foi o maior fora da lei que o Brasil já teve. Para você ter uma ideia, se nós pegarmos os grandes bandidos americanos, como Jesse James e Billy the Kid, se nós juntarmos todos os grandes bandidos americanos, nenhum chega à sombra de Lampião. Né? Lampião realmente é um mito, né? Virou história, foi um gênio, mas infelizmente um gênio, na minha opinião, do lado errado. Se ele tivesse seguido um outro caminho na vida dele, com certeza Lampião teria sido uma grande pessoa. Isso levaria com que muitos estudiosos procurem estudar Lampião, seria isso, Severo? Sim, boa parte realmente se deve a esse caráter, né, do banditismo inaugurado por Lampião. Aderbal foi muito feliz quando disse que Lampião, que nenhum desses grandes fora da lei, por exemplo, do oeste americano, do faroeste famoso de Hollywood, chega aos pés de Lampião. Então, um homem que estava à frente do seu tempo, Paulo. Queridos telespectadores, foram 20 anos vivendo da forma mais hostil que se pode imaginar. 20 anos fugindo de 7 polícias de 7 estados nordestinos. Um homem que chegou a comandar 150 feras. Então, um homem desse, que se relacionava tão bem, desde o mais humilde sertanejo às principais elites que comandavam o poder local. Então, um homem desse realmente tinha uma visão, e o Aderbal foi muito feliz. Um homem desse, na verdade, utilizou todo o seu gênio para o lado do mal. Então, se Lampião tivesse realmente enveredado por outro caminho, seria um grande sertanejo, um grande nordestino. Então, isso, Paulo, eu imagino que possa ser realmente o grande trunfo para que tantos e tantos e tantos pesquisadores escrevam sobre o cangaço, escrevam sobre Lampião, escrevam sobre Maria Bonita. Muitas histórias sobre Lampião, assim, o que é dessas histórias de Lampião que ficaram assim, que vocês acreditam que sejam verdades? Porque algumas também são mitos, né? A história de fazer alguém comer 2 quilos de sal, não sei o que e tal. Mas que história dele, assim, que está registrado na história, assim, que chama a atenção? Existem muitas histórias. Você citou aí a história do sal, né? Interessante quando o homem se confunde, ele mistura a realidade com a lenda, né? Isso é muito comum nas pessoas que são notórias, né? A história do sal, que muita gente atribui a Lampião, isso na verdade não aconteceu, né? Isso aconteceu antes de Lampião, com outro cangaceiro, e foi uma história parecida. Mas aquela história, quem conta um ponto, aumenta outro, né? Então essa é uma outra, Lampião jogar a criança para cima e apanhar na ponta do punhal. Isso também é lenda. Né? Então, nessas pesquisas, nesses estudos que nós fazemos, a gente está justamente tentando também desmistificar a lenda da realidade, porque muita coisa que as pessoas pensam é lenda. Como, por exemplo, eu participei há um tempo atrás num debate na universidade, e as pessoas que estavam lá nesse debate, todos, o pessoal já terminando a faculdade e tudo, achavam que Lampião foi o criador do movimento do MST. Lampião nunca teve uma briga por questões de terra na vida dele, nunca. Né? Ou seja, muita coisa foi criada, foi aumentada e aumentou mais ainda tudo que Lampião fez durante a vida dele. Como você falou anteriormente, até a questão que foi lá envolvendo a família dele, quando ele faz a consolidação no movimento cangaço, ele esquece isso aí e já parte para outras formas de ataque. Outra lenda muito contada, muito difundida, que também não corresponde à realidade. Quando as pessoas acham que Lampião entrou no cangaço para vingar a morte do pai. Né? Isso também não é fato. Quando o pai de Lampião morreu, ele já era procurado como cangaceiro. Ele pertencia ao bando de Senhor Pereira. Realmente o pai de Lampião foi morto injustiçadamente, né? A polícia cercou uma casa achando que Lampião estava dentro. E ele não estava, quem estava era o pai dele. Realmente morreu um inocente, né? E foi a partir daí que Lampião então disse a famosa frase, de hoje em diante eu vou matar até morrer. Né? Mas ele já era cangaceiro quando o pai dele foi assassinado, porque foi num cerco da polícia. Ainda temos algum remanescente do grupo de cangaceiros? Ainda existe alguém que participou, que está vivo aí já com... Paulo, nós temos uma cangaceira chamada Dulce, que está no Sudeste e que, salvo melhor juízo, se a memória não me trai, certamente é a última remanescente desse movimento. Até pelo menos o final dos anos 2000,
então 1900 e alguma coisa, ainda tínhamos alguns remanescentes. A Debal mesmo pesquisou e entrevistou muitos e muitos remanescentes. Eu conheci ainda a Sila. Pois é. Ela teve uma palestra em Maracanaú, cheguei a assistir essa palestra. Tá? Foi até levada, Geraldo Amâncio que conseguiu levar e tal, o pessoal lá. E acho que depois disso, pouco tempo depois, ela faleceu, né? Uhum. E da família do Lampião nós temos a neta, né? Sim. A Vera Ferreira. Vera, né? Que é filha da Expedita. Da Expedita, né? Exatamente. Na verdade, Lampião teve quantos filhos? Quantos filhos ele... Na verdade, existe aí, é outro assunto que remete à lenda, né? Ao contraditório, ao disse-me-disse, né? Na verdade, inclusive, Paulo, é interessante comentar que muitos exames de DNA, né, foram perpetuados para provar pseudo-paternidade de Lampião. Lá em Juazeiro, por exemplo, nós temos um caso típico que é do Pretão. Então, tinha um João, né? Que até um amigo meu fez, João Peitudo, né? Que fez um cordel. Perdão. Então, na verdade, a única filha oficialmente concebida, né? Assim, seria a nossa querida Expedita Ferreira, né? Okay. Mãe de Vera, que hoje é um escritor em Tumitá. Nós vamos aí para o primeiro intervalo do programa Cordel e Viola, aqui pela sua TV Fortaleza, canal 61.4 e Multiplay, canal 6. Estamos falando hoje do movimento Cariri Cangaço. Vem aí, no próximo final de semana, um grande evento aqui na capital, Fortaleza, sobre o movimento Cariri Cangaço. Voltaremos já já. Chegou o Vale Cultura, um crédito de R$50 mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer, e você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br/Vale Cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Eu tive dengue e passei muito mal. Começou com a febre alta, dor no corpo inteiro, dor de cabeça atrás dos olhos. Daí eu corri para uma unidade de saúde. Lá o médico me atendeu, me passou o tratamento e me disse que se eu tivesse dor forte na barriga e vômito, que voltasse à unidade de saúde porque podia ser a forma grave da doença. Dengue mata. De volta com o programa Cordel e Viola, aqui pela sua TV Fortaleza, canal 61.4 e Multiplay, canal 6. Aproveitar para abraçar os nossos telespectadores na região de Maracanaú, Pacatuba, Eusébio, Aquiraz, enfim, a todos vocês que estão nessa sintonia, os nossos sinceros agradecimentos. Aproveitar também para dedicar esse programa de hoje a um cidadão que essa semana ganhou o título de cidadão fortalezense, o nosso amigo Giovanni, da Madeireira Giovanni, o Caba Bom, recebeu o título aqui, projeto de autoria do nosso presidente da Câmara Municipal, Salmito Filho. Foi uma festa maravilhosa. Então a você, Giovanni, eu dedico esse programa de hoje e faço o convite aqui em nome do Severo para que você também assista o nosso Cariri Cangaço, um evento muito especial. Ô Severo, há alguma notícia? Esses cangaceiros que entraram, por exemplo, no bando de Lampião, todos eles entraram de livre e espontânea vontade? Ou houve algum que realmente foi forçado a entrar e depois, por circunstância dos fatos, permaneceu no bando? Você tem alguma notícia disso? Paulo, existem várias circunstâncias que, na verdade, acabaram impondo a esses sertanejos participarem desses grupos cangaceiros. É preciso compreender que esse sertanejo cangaceiro, na verdade, na sua gênese, é um sertanejo como todos nós, que nasceu, foi criado, cresceu lá nos torrões das caatingas do Nordeste inteiro. Então existem todos os tipos de motivos para esses jovens, alguns meninos, Paulo. Volta Seca, por exemplo, não tinha completado 15 anos quando entrou no cangaço.
E meninas bem jovens, né? Você falou em Sila, tem um exemplo de Dadá, meninas com 12, 13 anos, que algumas sequestradas, outras pelo glamour, entre aspas, que imaginavam ser a vida do cangaço, entraram. Mas esses jovens se confundiam com bandidos já tradicionais, que também entraram no cangaço, com jagunços, com pistoleiros. Enfim, o cangaço acabou trazendo para suas hostes sertanejos de todas as naturezas. Desde aquele mais inocente que entrou porque sua família era perseguida pela polícia, porque seu pai tinha levado uma surra do inspetor de quarteirão, por aquele cidadão que estava vingando uma honra da irmã, até bandidos contumazes que tinham a história já de fora da lei. Tudo isso, na verdade, acabava se encostando em Lampião, porque a força também no mito, né, já se perpetuando, acabava fazendo com que esses homens e mulheres imaginassem que ali, sob o jugo do bando de Lampião, pudessem ter algum tipo de sobrevivência, né? A Derbal lembrou muito bem com relação ao bandido que fez do cangaço um meio de vida. Na verdade, existe essa tese, inclusive defendida pelo grande pesquisador Frederico Pernambucano de Mello, vai o nosso abraço para ele lá em Recife, o cangaço meio de vida, Paulo. O cangaço vingança, né? E o cangaço meio de vida, na verdade, a grande maioria desses grandes chefes cangaceiros podem até ter iniciado a vida bandida por meio de uma circunstância de vingança, de perseguição. Mas depois, também, como a Derbal muito bem lembrou, acabaram fazendo do cangaço um lucrativo meio de vida. Mas que, apesar de lucrativo, eles não podiam usufruir desse lucro, porque, na verdade, não tinham o que fazer com esse dinheiro. Você falou aí em 150 homens que o Lampião chegou a juntar. Como era que fazia para dar o sustento desses homens, quer dizer, diariamente a quantidade de comida que tinha que fazer para essas pessoas, até mesmo porque em muitos dessas andanças deles, eles andavam praticamente fugidos, né? Não demoravam muito tempo num canto. Como era que era essa organização? Na verdade, Lampião inaugurou, eu costumo dizer que foi o grande, poderoso chefão do sertão. Eu acho que Lampião inaugurou o crime organizado da Caatinga. Então, existiam, na verdade, um modus operandi do cangaço de Lampião. Ele inaugurou a instituição de pequenos subgrupos. Depois chega aos 150 homens. Mas os subgrupos eram formados por quem? Grupos de 5 a 10 homens, comandados por um braço direito de Virgulino, que atuavam em várias regiões de determinados estados. Aí, Paulo, criou-se o mito de que Lampião estava em vários lugares ao mesmo tempo. Mas não era isso. O telespectador procura entender. Vários grupos eram todos semelhantes, a mesma forma de agir, sob o comando de um homem de confiança de Virgulino Ferreira, atuavam e criavam essa sensação de que ele estava em vários lugares ao mesmo tempo. Essa logística era permitida pela grande rede que Lampião acabou criando. Tanto o apoio da elite dominante, os coronéis, eu sempre costumo dizer que o cangaço era autoalimentado pelo coronelismo e vice-versa. Tanto por esse apoio, como por uma rede de coiteiros. O coiteiro, e o telespectador talvez não tenha ouvido essa palavra, era aquele sertanejo que de alguma forma favorecia os bandos cangaceiros. Favoreciam por admiração, por curiosidade ou por imposição da força, por medo. Então esses coiteiros eram os grandes responsáveis por essa logística. Alguns eram responsáveis pela parte de armamento, de munição, esses ligados às elites locais da época, né? E essa logística em grandes empreitadas, Paulo, você há de convir comigo que você conduzir 100 homens não é fácil. Da forma como faziam, sendo perseguidos, né? No meio de um ambiente totalmente inóspito. E não eram 100 homens comuns, eram verdadeiras feras. Então essa logística era uma logística complicada, mas que só um gênio como Lampião conseguia criar condições para, em determinadas empreitadas, conduzir um grupo desse, porque não era sempre. Até porque era praticamente inviável andar com um grupo imenso desse, né? Na verdade, por isso também que ele distribuiu seus grupos em vários subgrupos.
Aderbal, como é que Maria Bonita chegou no grupo de Lampião? Como é? Bom, Maria Bonita é um caso à parte, acredito que de todas as outras mulheres, né? Por vários motivos, entre os quais que ela já era uma mulher casada, né? Então você imagine naquela época uma mulher casada enveredar com outro homem e esse homem ser Lampião, né? Então isso aí já é uma coisa bem chocante para a época, né? E, na verdade, ela era casada, não se dava muito bem com o marido, vivia naquelas coisas e tal, e um dia o pai dela conhecia Lampião e ela passou a ter admiração pelo aquele homem, que eu acredito eu fiz até um artigo na época que era intitulado A Ilusão do Cangaço. Ou seja, Maria Bonita, como tantas outras sertanejas, viviam ali naqueles confins, sobre o subjugo paterno, né, ou dos irmãos ou do marido. Qual é a perspectiva que uma moça daquela tinha naquela época? Se hoje é difícil para quem mora nos confins dos nossos sertões, imagine naquela época, né? Qual era a perspectiva que eles tinham? Então, quando elas viam aqueles homens, e especialmente Maria Bonita, viam um homem coberto de ouro, com uma vida nômade, armado até os dentes, né? Como o grande pesquisador, como o Severo falou, Frederico Pernambucano de Melo, compara Lampião mais ou menos como um astronauta. Né? Quando chegava, devia chamar uma atenção enorme daquelas pessoas. Então, qual era a ilusão que aquelas meninas tinham? Que ali ela ia ter uma vida de rainha, que ela ia ter dinheiro, que ela ia ter ouro, que ela ia andar pelo mundo todo. Só que mal sabia ela que depois que entrasse naquela vida, como eles mesmos diziam, né? Iam comer o pão que o diabo amassou. Porque imagine o que adiantava, digamos, Lampião ter rios de dinheiro e dormir ao relento. Né? Imagine para uma mulher a vida difícil que era acompanhar um bando de cangaceiros, né? Sem ter uma guarita, como a Cila me disse várias vezes, a gente estava andando à noite, na hora que escurecia a gente dormia, em cima de pau e pedra, se estiver chovendo, se não estiver chovendo, a chuva caía, molhava o corpo da gente, a gente secava no outro dia, misturava o suor com a cachaça, com a pólvora, com o sangue. Imagina o cheiro daquelas pessoas, e para uma mulher o que é que isso significava, né? Então a vida de uma mulher naquela época, e pertencente ao bando de cangaço, era uma coisa terrível. Tanto é que das pessoas que nós tivemos a oportunidade de conhecer, de todos os que nós conhecemos, eu sempre fazia a mesma pergunta: se o tempo voltasse, você teria a mesma vida? E todos eles foram unânimes em dizer: Deus me livre, aquilo não era vida para a gente. Aquilo era uma vida para quem errou muito e depois que entrou não podia mais sair. Além de Cila, você conversou mais com quem do cangaço, assim, dos remanescentes? Eu conversei e eu acredito que eu devo ter conhecido daquela época em torno de umas 30 pessoas, né, entre policiais, entre coiteiros e entre cangaceiros. E todos eles, uma coisa eu posso lhe garantir com toda certeza, carregavam grandes traumas de ter vivido aquela época, né? Porque, como eu citar um exemplo bem rápido aqui, que dá para as pessoas sentirem o que era aquela vida. Eu estava uma vez viajando com a Cila, no interior da Bahia, uma época de seca muito grande, era 5h30 da tarde, eu vinha descendo aqui no carro, a Cila estava do meu lado, eu estava fazendo um documentário sobre a vida dela, ela estava chorando. E eu perguntei: Cila, o que é que você tem? Você está sentindo alguma coisa? E ela calada ficou as lágrimas descendo. Aí eu segurei nela e disse: Cila, você quer que eu pare? Aí ela disse assim: Aderbal, quando chega uma hora dessa que eu estou no sertão, é a hora mais triste da minha vida. Eu: por quê, Cila? Porque eu me lembro na época que eu estava no mato, que quando dava em hora dessa, eu não sabia onde era que eu ia dormir, eu não sabia se de manhã eu ia estar viva, eu não sabia se eu ainda ia ver a minha família alguma vez na vida, e eu não sabia nem quando era que eu ia comer arroz e feijão de novo. Quer dizer, você ouvir uma pessoa com mais de 80 anos chorando, dizendo um negócio desse, lembrando de uma coisa que aconteceu há décadas, você pode tirar como era sofrida a vida daquelas pessoas. As volantes que perseguiam o Lampião, elas tinham um objetivo que era capturar Lampião. Mas se tivessem tido a oportunidade de pegar Lampião vivo, você acha que eles queriam pegar Lampião vivo ou o objetivo era matar mesmo? Sim. Quem sabe é Deus, viu, Paulo? Na verdade, aí eu volto novamente à pergunta anterior. E para falar de volantes também, o Aderbal seria também mais aconselhável, mas só um adendo. É preciso compreender que as volantes eram compostas por sertanejos iguais aos cangaceiros, criados juntos. Por exemplo, nós
já estivemos com o Cariri Cangaço por várias vezes no município de Floresta, vizinho à Serra Talhada, onde nasceu o Lampião. Floresta era o berço de homens extraordinariamente corajosos, destemidos, chamados os famosos nazarenos, que foram os mais ferrenhos perseguidores de Lampião. Quem eram esses homens? Foram homens que nasceram e foram criados juntos com o Virgulino. Então tinham a mesma gênese. Mas a Debal pode colaborar com o resto da sua pergunta. Quanto a essa questão que você perguntou, imagine quantas cabeças iriam rolar com o Lampião vivo. Severo falou que quem mantinha Lampião, quem era? Eram os poderosos, não era o sertanejo humilde. O sertanejo humilde não tinha condição de dar arma, de dar munição, de dar informações privilegiadas. Ou seja, quando o Lampião foi morto, para muita gente importante do sertão e mesmo das capitais, foi um alívio. Um alívio porque Lampião preso, com certeza ele iria indicar alguém. Alguém não, alguns, Então isso não só do ponto de vista, foi um alívio não só do ponto de vista dos que mantinham Lampião, como pouca gente sabe, mas Lampião e alguns cangaceiros emprestavam dinheiro para grandes coronéis. Ou seja, muita gente tinha dívidas altíssimas com Lampião. Então, quando o Lampião foi morto, essa dívida acabou. Então, o Lampião, por isso, ele é uma pessoa tão estudada, tão pesquisada, porque ele é único. Então, o Lampião tem essa característica de mexer desde o pequeno sertanejo até um governador interventor na época do Estado, que um dos maiores coiteiros de Lampião, por incrível que pareça, foi um governador, um interventor na época. Então, aquela história de Lampião Robin Hood não é bem assim. Agora, eu costumo dizer, que a maior decepção que eu tive no estudo do cangaço foi quando eu descobri que Lampião, que eu achava que era um Robin Hood, um paladino, um Durango Kid que eu assistia na televisão, não era aquilo que eu achava que ele era. Então, isso para mim foi um choque muito grande. Mas como pesquisador a gente tem que ser realista, infelizmente, E aí, Paulo, me permita só um parêntese. E a partir das suas indagações extremamente felizes, esse foi o verdadeiro caráter que fez com que criássemos o Cariri Cangaço. Para que pudéssemos aprofundar esse olhar, Paulo, com relação a esse fenômeno tão forte e tão presente no sertão, que é o cangaço. O Cariri Cangaço, ele não foi criado para fazer apologia a bandido, apologia à violência, de forma nenhuma, para endeusar nenhum personagem. Muito pelo contrário, o Aderbal foi muito feliz quando lembrou que o Cariri Cangaço foi criado e os vários grupos de estudo do cangaço que estão aí ao nosso lado, a própria SBEC, Sociedade Brasileira de Estudo do Cangaço, a gente manda um abraço para o nosso presidente Benedito, o nosso grupo de estudo do cangaço do Ceará, o querido Ângelo, o grupo paraibano com o Narciso, o Jorge, enfim, todos esses grupos, na verdade, têm a grande responsabilidade, Paulo, e o Cariri Cangaço encabeça essa responsabilidade, de desmistificar, de trazer a lenda o mais próximo possível da realidade. E aí nós aprofundamos esse estudo, procuramos trazer esse estudo também mais próximo das academias, das universidades. E então isso realmente vai nos permitindo trazer o Lampião para o mundo real, como a Aderbal falou. E a partir daí compreender esse fenômeno que é tão presente. Você iniciou com um poema, com a cantoria, e olhe, você anda o Brasil inteiro, queridos amigos da TV Fortaleza, e aonde a gente anda, a gente vai ver um chapeuzinho de cangaceiro, um bonequinho, um artesanato, no Brasil inteiro. E qual não foi minha surpresa? E aqui me permitam um outro parêntese. Eu cheguei no Japão, no ano de 2005, numa atividade profissional, e lá, na cidade de Nagoya, alguns amigos brasileiros falavam de cangaço, e tinham companheiros japoneses. E qual não foi minha surpresa quando, num evento seguinte, com o mesmo grupo, um companheiro nosso lá, que mora na cidade de Nagoya, me mostrou publicações sobre o cangaço em japonês. Então isso mostra o tamanho da força desse movimento, o tamanho dessa genuína tradição nordestina, e a gente não pode simplesmente dizer que cangaço não existiu. Existiu e é forte. Pois é, nós vamos ali para mais um intervalo, daqui a pouquinho voltaremos e agora nesse último bloco nós vamos falar sobre a programação do Cariri Cangaço aqui em Fortaleza, que será uma programação intensa de 26 a 29, com grandes palestrantes, com filmes. Nós vamos ter toda essa programação aqui, o Severo vai nos falar
dessa programação. Programa Cordel e Viola, aqui pela sua TV Fortaleza, canal 61.4 e Multiplay, canal 6. Voltaremos já já. Chegou o Vale Cultura, um crédito de R$50 mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer, e você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br/Vale Cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Eu tive dengue e passei muito mal. Começou com a febre alta, dor no corpo inteiro, dor de cabeça atrás dos olhos. Daí eu corri para uma unidade de saúde. Lá o médico me atendeu, me passou o tratamento e me disse que se eu tivesse dor forte na barriga e vômito, que voltasse à unidade de saúde porque podia ser a forma grave da doença. Dengue mata. De volta com o programa Cordel e Viola, aqui pela sua TV Fortaleza, canal 61.4 e Multiplay, canal 6. Hoje aqui entrevistando Severo e Aderbal sobre o Cariri Cangaço. Severo, essa programação começa quando? Bem, nós estaremos iniciando no dia 26 de abril, nesta quinta-feira próxima, às 19 horas na Assembleia Legislativa. Um abraço lá para o querido Heitor, no auditório Murilo Aguiar. Nesse momento da abertura, iremos apresentar de maneira bem plural toda a programação, iremos fazer homenagens a algumas personalidades do estudo do cangaço, do estudo dos temas nordestinos, e acabaremos essa noite do dia 26, quinta-feira, com uma pequena apresentação de um sexteto maravilhoso. São crianças de alma nordestina, que você, Paulo, com certeza, e o programa Cordel também conhecem. São pequenas sanfoneiras. A Cecília já esteve aqui conosco. Pois é, a querida Cecília do acordeon, nossa pimentinha do forró. Nosso Pedro, né? Pedro Popoff, com certeza. Deisiele do acordeon. Só fechando aqui, o Pedro tem aqui uma coisa muito interessante. O Pedro é neto de russo, né? Isso. E tem um amor imenso pelo Nordeste, defende assim com unhas e dentes os nordestinos, os vídeos que a gente vê, e mora lá no Sudeste, né? Mora em São Paulo, né? Mora em Bauru, São Paulo. Então, além da Cecília, do Pedro... Cecília, o Pedrinho, o Popoff, vamos ter a Deisiele, uma menina talentosíssima também, Érica do acordeon, uma menininha de 10 anos, está vindo de Souza, Francine Maria, uma poetisa encantadora, e o nosso querido menino do museu, Pedro Feitosa. Então vai ser um sexteto precioso que nós vamos apresentar ao Brasil a partir de 26 na Assembleia. Na sexta, Paulo, vamos ter o dia inteiro, das 9 da manhã até as 18 horas, lá na Universidade Federal do Ceará, na Casa Zé de Alencar, na Washington Soares, lá com o nosso querido amigo Fred Pontes. Então vai ser uma programação extremamente preciosa. Várias conferências, notadamente voltada para o coronelismo, que também é um fenômeno muito forte no sertão. Fred que é o professor da UFC? Exatamente. Foi meu professor. Foi seu professor, olha aí, Fredão, a responsabilidade, hein? Olha os frutos aqui sendo colhidos. Então estaremos o dia todo lá na Casa de Alencar, com uma homenagem muito bacana com um dos maiores escritores do Ceará, Paulo, Joarivá Macedo, autor do clássico Império do Bacamarte. E além da homenagem ao Joarivá, vamos ter Arquimedes Marques, vamos ter João Calixto Júnior, Fátima Pinho, Rúbia Lócio, vamos ter o querido Bruno Paulino, vamos ter o Geraldo Amâncio, mais Rafael Brito, novamente as meninas sanfoneirinhas, Aldanísio, o Ian Fermon. Uma programação plural e extremamente preciosa. Professor Pinheiro, que vai o meu abraço, vai estar conosco, nosso vice-governador. Então, vai ser um conjunto de Rita Pinheiro. Aliás, me permitam, se a memória vai me trair, mas vai ser uma programação extremamente bacana, Quirino Silva, Célia, e encerra às 18 horas, na sexta-feira. No sábado,
A programação começa às 14 horas na Academia Cearense de Letras, com o ministro Biratanguiá, uma grande programação na Academia Cearense de Letras, com a presença da nossa estimada Luitgarde Cavalcante Barros, talvez uma das maiores pesquisadoras do fenômeno da religiosidade, do Padre Cícero, junto com o meu querido irmão Barros Alves. Ela é professora de uma universidade no da Rio, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio. tá? É professora, mestra, doutora, faz palestras em todo o planeta sobre o sertão do nosso Nordeste. Então, ao lado dela, o nosso querido poeta Barros Alves, meu querido irmão, Urbano Silva de Caruaru e o grande pesquisador Daniel Walker. Além deles, vamos ter a presença espetacular do nosso querido pesquisador e grande médico Elvésio Feitosa e Vinícius Feitosa, lançando A Raposa do Pajeú, que conta uma boa parte da história daquela região maravilhosa de Pernambuco. E o querido Bibi Saraiva, que vai trazer, Paulo, uma história extraordinária, que é o conflito das famílias Alencar, Saraiva e Sampaio na nossa querida Exu, terra do rei do Baião. Então o Império dos Rifles vai ser lançado também no Cariri Cangaço, além da querida Cristina Couto, que é da nossa comissão, junto com a Aderbal, o Ângelo e Ingrid, são os 4 paladinos que estão construindo conosco o Cariri Cangaço Fortaleza, e a Cristina Couto vai lançar um maravilhoso livro sobre conflito lá em Princesa da morte do médico Delfonso Lima. Então, é uma programação bacana. De novo, o poeta Geraldo Amâncio vai estar lá conosco, lançando o livro, cantando, encantando a todos. E o final da noite, do sábado, aí um convite especial, a partir do nosso querido Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capuí, o grande diretor Daniel Abreu, meu amigo querido Camilo Vidal, o próprio Adebal, o grande presidente da Academia Cearense Cinema, Regis Frota, todos estaremos a partir de 20 horas, com entrada franca, no Cine São Luís, Paulo, para assistir um bate-papo sobre cinema cangaço e sobre o filme Onde Nascem os Bravos, uma produção genuinamente cearense, com esse homem extraordinário chamado Daniel Abreu, um cara espetacular, que se estivesse em Hollywood, já estava aí nas noites maravilhosas do Oscar. E no domingo, encerraremos com a visita ao Memorial Luiz Gonzaga, lá na nossa querida Vila União, ali no Parrião, do nosso grande coronel Marcelo Leal. Então, uma programação plural, uma programação que vai atender a todos os gostos e que certamente vai encantar o fortalezense. Não deixe de estar conosco, hein? E qualquer informação, coloca lá no Google, Cariri Cangaço, que você vai saber tudo o que vai acontecer. Que outros estados virão para esse evento? Paulo, nós temos confirmações, nós estamos já bem próximos do evento, mas de fora já temos 101 pesquisadores confirmados. E aí a Aderbal também lembrou, desde o Rio Grande do Sul até o estado do Maranhão. Então temos pesquisadores de todos esses estados que estarão conosco para conhecer um pouco mais dessa nossa cultura de raiz. Aderbal, muito obrigado pela presença de vocês aqui. E como é que as pessoas ficam sabendo mais sobre o movimento Cariri Cangaço e sobre o material que você tem produzido? Como é que se consegue esse material? Bom, é muito simples, né? O grande número de pessoas no Brasil todo que se interessa pelo tema é uma coisa assim que até nos surpreende, né? É fantástico. Mas para você conhecer tanto o evento do Cariri Cangaço, é só ir na internet, você procura lá fácil e acha. E se você tiver interesse em ouvir depoimentos de pessoas que viveram com Lampião, que foram cangaceiros, que foram policiais, que foram coiteiros, é só você ir no YouTube e colocar Aderbal Nogueira. Né? Eu tenho uma playlist lá na minha página que é só com depoimentos de pessoas que viveram o cangaço. Né? São depoimentos muito importantes, são depoimentos muito fortes, né? E vai surpreender muita gente, porque realmente a vida no cangaço não foi uma vida fácil. Severo, muito obrigado pela vinda e muito feliz por você estar aqui. Há tempos que eu queria trazer você aqui, mas chegou o momento certo porque você está vindo no momento em que o Cariri Cangaço irá se instalar em Fortaleza. Com certeza, queremos agradecer a toda a equipe aqui da TV Fortaleza, meu querido Paulo Tarso, poeta de Itauá, querido irmão do coração, e aguardo todos vocês, dia 26 de abril agora, na noite de abertura na Assembleia Legislativa, a partir das 19h30, e lá nós vamos receber o folderzinho da programação. Qualquer coisa, entra no site, entra no Google, no santo Google, né? E bota Cariri Cangaço que vai ficar sabendo de tudo e mais alguma coisa.
Pois é, e agora nós vamos, para encerrar, ouvir aí na voz do grande mestre, do grande poeta Otacílio Batista, um repente falando Os Cabras de Lampião, onde Otacílio dá uma relação desses cangaceiros de Lampião. Tenham todos uma semana de paz, de alegria e até o próximo domingo, se Deus quiser. Muita atenção, vou dizer nome por nome dos cabras de Lampião. Virgulino Lampião, famoso rei do cangaço, pegava bala de aço, amassava com a mão. Junto a Maria bonita, sua companheira, madrinha da cabroeira do bando de Lampião. Ezequiel, Zé Baiano, Zé Sereno, Zé Delfino, Zé Pequeno, 22 em gasolina, Manuelito, caixa de fósforo, Chumbinho, Cuscuz, Antônio Mancinho, Lídia Dada e Nedinho. Muita atenção, vou dizer nome por nome dos cabras de Lampião. Viado Branco, Virgínio e Paraibano, Serra Verde, Alagoano, Português e Curió. Beija-flor indiferente, primo Fiap Esperança, que ela é medalha de criança, trovão cobra de cipó. Jacaré, Luiz Sabino, Luiz Pedro e Jatobá, Jararaca, Quixadá, Candeeiro e Bentivi. Pilão deitado, Cocorante, Zé Cambaio, Cobra Verde, Papagaio, Pinto, Segue, Paturi. Muita atenção, vou dizer nome por nome dos cabras de Lampião. Cajazeiro e Carrapicho, Cascavel e Cajaranda, Curicago, Jituana, Gato e Maria Juvina. Beba, Peitica, Totocura, Esquipião, Saracura e Mergulhão, Zabelê e Quilanquim. Catingueira, Cajueiro, Canário, Cabra de raça, Quinto, Fogueira, Fumaça, não coincide pancada. Laranjeira, Lua Nova, Mourão, Moro, Macijandaia, Laurindo, Batista, Gaia, Andorim e Mão Lavada. Muita atenção, vou dizer nome por nome dos cabras de Lampião. Para onde besta fera, bala seca e cacheado, curamundo e bronzeado, ar de ouro e azulão. Atividade 25 e malagueta, pica fogo e asa preta, vela branca e devoção. Barra Nova, Bom de Vera, Boa Vista e Bananeira, além de Antônio Ferreira, Delicadeza e Levino, Labareda, Lasca Bomba, Lua Branca e Limoeiro, Sabonete e Marinheiro, Caracol e Pente Fino. Muita atenção, vou dizer nome por nome dos cabras de Lampião. Pai Velho, Limão, Manico, Moreno, Pedro do Ingá, Serra Verde, Sabiá, de Colchete e Capataz, uma Iracema, Senseiá, Virgem da Tapa, Bode Velho e Moita Braba, Baliza Frouxo demais. Aqui termina a cantiga da embolada, trazendo a cangaceirada, sem justiça e proteção. Em honrar o pai, no juramento fiel, teve um destino cruel, Virgulino Lampião. Em honrar o pai, no juramento fiel, teve um destino cruel, Virgulino Lampião. TV Fortaleza.
A emissora da Casa do Povo.